Boa noite a todos. Obrigado por aceitarem este convite para, em conjunto, podermos saborear, meditar o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que nos vai guiar durante o próximo ano litúrgico. O Evangelho que, desde o século II até ao século XX, foi pouco valorizado, porque Santo Agostinho, em determinada altura, defendeu que Marcos seria uma espécie de resumo do Evangelho de Mateus. Ora, se era assim, naturalmente que Mateus tinha precedência. E isto teve consequências, não só nos estudos sobre Marcos, foi o menos comentado até ao século XX, praticamente, XIX, XX, como na própria liturgia, antes da reforma do Vaticano II, só tínhamos praticamente 4 textos do Evangelho de Marcos ao longo de todo o ano. Talvez também esta opinião de Santo Agostinho tenha contado para que o Evangelho de Marcos no cânon, ou seja, na ordem dos livros bíblicos, esteja em segundo lugar depois do Evangelho de Mateus. Ora, tudo isto muda já no século XIX, mas sobretudo no século XX, quando os estudiosos da Bíblia, os exegetas, chegam à conclusão que afinal Marcos não é um resumo de Mateus, pelo contrário, Marcos é o Evangelho mais antigo no qual Mateus e Lucas se baseiam também para escrever a sua própria obra. É a chamada teoria das duas fontes. Ou seja, Mateus e Lucas teriam tido como base do seu Evangelho o Evangelho de Marcos, e de facto a estrutura que nós encontramos em Mateus e em Lucas é a mesma, e depois têm material em comum os dois que não encontramos em Marcos. E por isso apareceu esta teoria das duas fontes, em que haveria uma segunda fonte que teria servido de base a Mateus e a Lucas, precisamente para completar aquilo que encontramos lá e que não encontramos em Marcos. Ora, com esta teoria das duas fontes, Marcos, de um documento de importância menor, passa a ser considerado por muitos autores como o criador de um novo género literário, de uma nova forma de escrever. A nova forma de escrever e género literário que chamamos Evangelho. De facto, reparem que é assim que Marcos lhe chama no início da sua obra. O Evangelho de Marcos começa por dizer princípio do Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus. Ora, o termo Evangelho é uma palavra composta do grego, que significa bem anunciar, euangelo, significa, pois, boa notícia. O próprio Jesus usa esta palavra logo no início, quando diz: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Que Evangelho é este? Que boa notícia é esta? A boa notícia é que em Jesus Deus fez-se presente no mundo para resgatar o ser humano do domínio do maligno, das forças do mal e da morte, e o transferir para uma nova e eterna dimensão na qual Ele é verdadeiramente Senhor. E este ser Senhor é o tema da expressão tão importante no Evangelho, o Reino de Deus. O Reino de Deus é essa realidade em que Deus é Rei, em que Deus é Senhor. Assim, o primeiro versículo de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, mais do que designar o livro como Evangelho, dá nome ao alegre anúncio de Jesus. É Jesus que nos traz este Evangelho. E não só Ele nos traz esse Evangelho, como Ele próprio é o Evangelho. Ele é a boa notícia. Esta boa notícia, a proclamação desta boa notícia, tem princípio em Jesus, e aí o sentido temporal da expressão começa em Jesus, mas depois tem continuidade na missão dos discípulos. De facto, este anúncio de Jesus ganha um novo sentido à luz da ressurreição, dando origem depois ao anúncio eclesial do Evangelho. Porquê? Porque os discípulos têm agora não só razões acrescidas para conservar
com fidelidade as palavras e as ações do Senhor, como também uma nova perspectiva para as entender e interpretar. O anúncio do Evangelho brota não de uma simples vontade de perpetuar a memória do que Jesus disse e fez, mas da alegria de, à luz da Páscoa e entendendo aquilo que a Escritura já tinha anunciado, descobrir em Jesus de Nazaré o Messias e o Filho de Deus. Messias, como sabemos, é uma palavra hebraica, que em grego se diz Cristo e em português ungido. Messias, Cristo, ungido. É a boa notícia de perceber que em Jesus se cumpre não apenas a esperança do Antigo Testamento do Messias, como algo que jamais tinha sido pensado. É o próprio Filho de Deus. Então, depois da Páscoa, a proclamação de Jesus transforma-se na pregação sobre Jesus. Evangelho é, pois, uma proclamação oral, não é um livro. É a boa notícia sobre Jesus. Primeiro de Jesus e depois sobre Jesus. Ora, no entanto, com o desaparecimento progressivo das testemunhas oculares daqueles que acompanharam Jesus desde o batismo até que regressou ao Pai, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, até à Ascensão, e que conservavam a fidelidade à verdade da sua vida e da sua mensagem, o desaparecimento destas testemunhas faz com que surja a necessidade de passar a escrito o que antes era apenas proclamação oral. Para quê? Para garantir a não adulteração do testemunho recebido de quem viu e testemunhou, como nos diz o Evangelho de São João em 19:35. Para além disto, a redação dos Evangelhos teve também como finalidade fortalecer e melhor fundamentar a fé das comunidades cristãs, mas também apresentar a vida de Jesus como paradigma para entender a sua mensagem. Porquê? Para não corrermos o risco, se apenas tivéssemos a mensagem, de pensar que a nossa adesão a ele seria apenas a adesão a uma doutrina. Ser cristão, e é isso que o Evangelho nos apresenta, não é aderir a um conjunto de mensagens ou uma doutrina, isso seria uma ideologia, mas a uma pessoa, Jesus. E por isso o Evangelho procura oferecer-nos, o Evangelho tal como temos agora, uma visão holística, total, do mistério de Cristo. De facto, no início, quando a pregação oral dá origem depois a começar a pôr por escrito para garantir esta fidelidade, começam a aparecer perícopes, textos isolados, que apenas sublinhavam um aspecto, aspectos parciais, e isso podia deturpar a verdade sobre Jesus. Por exemplo, havia coleções que circulavam sobre os milagres. Ora, isso podia dar-nos a perspectiva de apenas de um Jesus poderoso, de um Jesus milagreiro. Depois havia também uma coleção que já circulava sobre os ditos, as frases, as sentenças de Jesus. Isso fazia com que o Jesus aparecesse sobretudo como mestre. Ora, e reparem numa coisa, se vocês virem bem nos Evangelhos, nós ainda encontramos estes blocos. Por exemplo, em Marcos, que é o Evangelho que estamos a falar, se forem ao capítulo 4, encontramos ali as parábolas todas juntas. Se formos ao capítulo 2, encontramos ali as controvérsias de Jesus com as autoridades judaicas, também ali todas juntas. Se forem a 4:35 e seguintes, encontramos uma coleção de milagres. Ou seja, tudo isto corresponde a pequenas coleções que circulavam, mas que corriam o perigo de não nos apresentar uma imagem total de Jesus, do seu mistério e daquilo que veio a realizar. Por outro lado, também, conforme o Evangelho se vai espalhando, a evangelização vai acontecendo, diversos fatores socio-religiosos revestem e enquadram o anúncio desta boa notícia num novo contexto, o que implica não só a adaptação, mas também a atualização daquilo que foi recebido de Jesus. Jesus falava em aramaico, língua comum na Palestina, dele e dos discípulos, portanto,
E no Mediterrâneo não se falava aramaico, falava-se grego. Portanto, era preciso traduzir o que Jesus disse para uma outra língua. Depois também Jesus falou num ambiente rural. O Evangelho depois é anunciado nas cidades do Império. E por isso também é preciso adaptar a linguagem. A vida das próprias comunidades faz com que releiam a palavra de Jesus para a atualizar de forma a iluminar as situações concretas que vivem, seja na catequese, seja no culto, seja na estruturação da comunidade, nas relações entre os membros da comunidade, quer depois também a nível externo. A pregação, as controvérsias que já não são com as autoridades de Jerusalém, mas são com as autoridades, por exemplo, das sinagogas, da diáspora. Ora, novas situações que levam a reler a tradição recebida para poder enquadrar a situação do presente. Assim, como afirma o Vaticano II, no documento sobre a Sagrada Revelação, a Dei Verbum, no número 17, os Evangelhos recolhem, organizam e transmitem esta tradição evangélica, mas fazem-no os evangelistas como verdadeiros autores. Porquê? Porque selecionam os dados da tradição oral e escrita. Não põem tudo, põem aquilo que de facto é importante para a comunidade para a qual escrevem. Outras vezes sintetizam, releem a tradição à luz da situação concreta da comunidade a quem destinam o seu escrito, para que a mesma palavra de Jesus possa iluminar a situação concreta pela qual os cristãos passam. No entanto, reparemos que os Evangelhos, e estamos a falar de uma forma particular do Evangelho de Marcos, conservam sempre o caráter de pregação. Porquê? Porque a preocupação do Evangelho, posto por escrito, não é satisfazer curiosidades históricas, mas oferecer aos cristãos o fundamento da sua fé e da sua vida cristã. Ora, Marcos foi, como vimos, o primeiro a elaborar uma obra com estas características. E por isso, muitos dizem que ele foi o inventor deste género literário. Porquê? Porque o Evangelho não é apenas uma referência e uma apresentação da vida de Jesus. E reparem que Marcos nem sequer nos fala do nascimento nem da infância de Jesus. O Evangelho de Marcos começa imediatamente com Jesus adulto e a cena do seu batismo, porque não interessa ao evangelista satisfazer as nossas curiosidades, mas apresentar-nos a pessoa, a mensagem e, sobretudo, o que ele realizou por amor na cruz. Ora, a apresentação da pessoa, anúncio, missão e vida de Jesus é narrada em íntima conexão com a reação dos destinatários da sua proclamação. Jesus proclamou para uns destinatários concretos. E estes destinatários concretos são, de modo particular, os seus discípulos. De maneira que encontramos sempre no Evangelho estes dois temas muito e intimamente unidos. Jesus, ou seja, a Cristologia, a apresentação do mistério de Jesus, Jesus e, em segundo lugar, os discípulos, ou seja, a eclesiologia, aquilo que diz respeito ao grupo, à eclésia, ou seja, ao grupo dos amigos de Jesus que o aceitam como Salvador. E era por aqui que eu gostava de começar, ou seja, por estes dois temas, que são os dois temas fundamentais do Evangelho, indissociáveis. Quando lemos o Evangelho de Marcos, não encontramos uma teologia sistematizada, na medida em que não há no seu Evangelho, como encontramos, por exemplo, no Evangelho de São João, não encontramos no seu Evangelho discursos sobre Deus, discursos sobre o mistério de Jesus, sobre a salvação. A apresentação teológica de Marcos é feita pela própria narrativa. Ele vai narrando a vida de Jesus, construindo episódio após episódio, a partir daquilo que o próprio Jesus diz ou realiza e das indicações que o narrador dá ao leitor. Quando o narrador intervém para dizer alguma coisa, é para nos orientar, é para nos ajudar a entender o sentido daquela expressão ou daquele gesto. Porquê? Porque esta é a grande finalidade do Evangelho, da obra de Marcos. Descobrir existencialmente
Jesus como Cristo e Filho de Deus. Este é o título, é o versículo 1º. Por isso os dois grandes fios condutores do Evangelho são, como digo, a Cristologia e o discipulado. Naturalmente que há muitos outros temas, não é o reino de Deus, a soteriologia, ou seja, a salvação, a escatologia, o final dos tempos, a última vinda de Cristo, a missão, mas são temas que dependem destes dois. Estes dois são indissociáveis. Eu gostava então de falar sobre eles. Em primeiro lugar, Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido e o Filho de Deus. Esta é a primeira afirmação da obra e que por isso constitui o seu título, Evangelho de Jesus, e depois dá-nos o conteúdo, o Cristo e o Filho de Deus. O Messias esperado, mas também aquele que jamais alguém pensaria que fosse possível, o Filho do próprio Senhor. Estes dois títulos marcam o andamento da obra, naquilo a que os estudiosos de Marcos chamam o segredo messiânico. O que é que isto significa? Por um lado, Marcos diz-nos logo no primeiro versículo que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Mas depois, paradoxalmente, sempre que alguém ao longo do Evangelho, direta ou indiretamente, está prestes a descobrir e a revelar a identidade de Jesus, este impõe um silêncio. É assim que acontece com os demónios, que sabem quem ele é, e dizem: tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus. É assim. Quando os discípulos também professam a sua fé, Jesus manda-os calar e também pede que guardem silêncio aqueles que ele cura. Ora, já vou explicar isto mais à frente, mas nós temos no Evangelho duas grandes partes. A primeira parte, que decorre na Galileia e que termina em 8:26, com a recomendação de Jesus. Eu peço que vão acompanhando aquilo que vou dizendo com o texto do Evangelho. É bom que o tenham convosco, porque como não consigo projetar como seria numa jornada bíblica normal, este ano é assim, pois que vão acompanhando com o texto bíblico aquilo que eu vou dizendo. Portanto, em 8:26, quando Jesus cura o cego, diz-lhe depois para não entrar na povoação, para que ninguém saiba quem ele é, ou seja, que não se torne manifesto aquilo que Jesus tinha realizado. Mas, depois quando começa a segunda parte, e esta segunda parte é quando começa o caminho de Jesus para Jerusalém, Jesus, que até então tinha mandado sempre manter silêncio, pergunta ele próprio aos discípulos precisamente sobre a sua identidade. Naturalmente todos nos recordamos no texto. Ele faz duas perguntas. Em Cesareia de Filipe: quem dizem os homens que eu sou? Em 8:27. E depois uma segunda pergunta: vós, porém, quem dizeis que eu sou? Em 8:29. E Pedro responde prontamente. Pedro tinha de facto o coração na boca: tu és o Cristo, ou seja, o Messias. Esta palavra, o Cristo, não aparecera mais desde o início do Evangelho, desde esse título. Ora, São Marcos, peço desculpa, tinha dito que este Evangelho vai nos falar de Jesus como o Cristo e o Filho de Deus. E até o capítulo 8, versículo 29, este título nunca surge. Surge agora na boca de Pedro. E o leitor pensa: bom, finalmente alguém é capaz de reconhecer, um dos discípulos, quem Jesus é. No entanto, também surpreendentemente, de novo, depois de Pedro dizer isto, Jesus impõe silêncio. E a razão é apresentada a seguir. Quando Jesus anuncia, perante esta declaração de Pedro, que vai a Jerusalém, porque tem que sofrer, vai dar a sua vida, mas depois ressuscitar, Pedro reage muito negativamente e repreende Jesus, diz-nos até o texto. Porquê? A concepção messiânica de Pedro, ou seja, aquilo que Pedro tinha por debaixo da palavra Cristo, Messias, era muito humana e, sobretudo, correspondia a uma visão política. Pedro quer que Jesus vá a Jerusalém para ser rei, para ser o Messias descendente de David. E por isso, embora nos pareça à primeira vista que é uma declaração muito bem feita, não é. E por isso Jesus manda-os calar.
há necessidade ainda de percorrer um caminho. Apenas na paixão, perante a pergunta do sumo sacerdote sobre se é o Cristo, o Filho do Bendito, é assim que o sumo sacerdote lhe pergunta, Jesus declara solenemente e abertamente, eu sou. 14:61. Ou seja, o sumo sacerdote pergunta-lhe não só sobre a sua natureza messiânica, mas ironicamente introduz a questão da verdadeira natureza de Jesus. Ele é o Filho do Bendito, é o Filho de Deus. Os dois títulos do início do Evangelho. A revelação da messianidade e filiação divina de Jesus só acontecerá na cruz. O sítio mais improvável. Porquê? Para que todos entendam, e sobretudo os discípulos, que neste momento sou eu e és tu, o leitor, que o verdadeiro Messias não é segundo os critérios humanos, mas segundo os critérios de Deus. Este Jesus que se entregou, que ofereceu a sua vida, é o Cristo, o Rei de Israel, como diz a introdução dos chefes dos sacerdotes e os doutores da lei, olhando-o crucificado, em 15:32. Mas, sobretudo, é como diz o centurião, perante a forma como Jesus morre, em 15:39, que ele é verdadeiramente Filho de Deus. O segundo título do versículo 1 do Evangelho. Isto já tinha sido proclamado pelo Pai logo no início da vida pública de Jesus. No episódio do batismo, em 1:11, diz assim o texto, e uma voz surgiu dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, o Pai já tinha proclamado. E também quando, antes de subir a Jerusalém, há o episódio da transfiguração que pré-anuncia o que vai acontecer com a ressurreição, também se ouve esta voz que proclama Jesus como filho. Deus sabe, mas os discípulos são convidados a percebê-lo e só a entendê-lo verdadeiramente na cruz. É na debilidade daquele homem morto que se revela o mistério do desígnio de Deus. Não do desígnio dos homens, não como os discípulos queriam que Jesus fosse, mas como Deus quer que Jesus se manifeste. Há um desígnio de salvação que envolve não apenas Israel, mas os pagãos representados no soldado romano, que é o que faz essa profissão de fé na divindade de Jesus. Jesus veio não só para Israel, mas para todos. E estes todos estão representados na voz daquele pagão que reconhece naquele homem morto, mas melhor dizendo, na forma como diz o texto, naquela forma de morrer, naquela vida doada, naquele amor manifestado, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Desvelar a identidade misteriosa de Jesus implica, por isso, um caminho, o amadurecimento na fé. Jesus não quer declarações apressadas sobre quem ele é. Por isso é que manda calar. Nem autoriza os demónios que falem sobre quem ele é, porque os demónios não têm autoridade, não têm relação com Jesus para o poder dizer. Isto é provocador. Reparem que até os demónios podem dizer quem Jesus é. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer que essa profissão de fé corresponda a um caminho de fé realmente feito e amadurecido. É por isso que alguns autores preferem a expressão, em vez de segredo messiânico, o silêncio messiânico, na medida em que expressa melhor o que está por detrás. A proclamação da fé não pode ser motivada apenas pelas ações poderosas, pelos milagres realizados por Jesus, nem muito menos por um conhecimento apenas intelectual, como o dos espíritos impuros, mas implica um discipulado fiel e sem reservas, que está disposto a despojar-se dos seus pré-conceitos sobre aquilo que Jesus deveria ser para aceitar aquilo que Jesus é e a vontade de Deus a seu respeito. Trata-se de fazer o caminho de Jesus, ir atrás de Jesus. E este é o tema do discipulado, o segundo tema tão importante do Evangelho. Se vocês abrirem o Evangelho logo no início,
veem que ele abre com duas citações do Antigo Testamento, ambas fazendo referência ao caminho do Senhor. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho. E depois, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, este caminho, este tema, reaparece na segunda parte do Evangelho, ou seja, em 8:27, quando se dá início à viagem para Jerusalém. E a palavra aparece precisamente neste episódio de que vos falava há pouco. Diz assim: no caminho, Jesus pergunta aos discípulos sobre quem dizem os homens que ele é. E, sobretudo, pergunta quem é ele verdadeiramente para os discípulos. Depois, no final deste caminho, antes de entrar na cidade de Jerusalém, encontramos de novo este tema no episódio do cego de Jericó, no capítulo 10, Bartimeu, que começa o episódio, e cito que lá está no texto, sentado à beira do caminho, 10:46, para depois do encontro com Jesus e de começar a ver, dizer em 10:52, começou a seguir Jesus no caminho. Ora, este caminho tem, pois, um sentido especial. A luz que ele recebe não é apenas a luz natural, não começou a ver apenas fisicamente. Trata-se de uma iluminação mais profunda, a iluminação da luz da fé. O caminho de Jesus passa a ser também o caminho do discípulo. Trata-se, pois, de um tema que marca uma secção e interliga a cristologia e o discipulado. De facto, durante a viagem para Jerusalém, as referências ao caminho estão sempre enquadradas pelos 3 anúncios da paixão e ressurreição que Jesus faz. E a última ocorrência desta palavra caminho, referida a Jesus, acontece em 11:8, quando Jesus entra em Jerusalém e muitos estenderam os seus mantos pelo caminho. É assim que diz o texto. Trata-se, portanto, do caminho de Jesus para Jerusalém. Não é um caminho qualquer. É o caminho do Senhor para Jerusalém, para entregar a sua vida. Como o próprio narrador o diz em 10:32. Diz assim o texto, em 10:32. Estavam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus seguia à frente deles. Esta frase é muito importante, pois sublinha uma série de temas importantes. O primeiro é o uso do verbo no plural. Estavam no caminho. Não é apenas Jesus que está no caminho. Estavam, ou seja, Jesus e os seus discípulos. Então o caminho de Jesus é o caminho dos discípulos. Mas neste caminho, também diz esta frase, Jesus vai à frente. Ora, isto é tão importante porquê? Porque o leitor é recordado que o convite de Jesus no início da formação da nova comunidade, ou seja, no chamamento ao discipulado, é que se coloquem atrás de mim. Recordem-se do texto em 1:16-20. 1:16-20. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, diz-lhes assim: vinde atrás de mim e farei que vos torneis pescadores de homens. E o resultado deste convite, a seguir atrás de Jesus, é que os discípulos, aceitando, se colocam atrás e seguem-no. O chamamento deu início, pois, a uma relação que se caracteriza por Jesus ir à frente e os discípulos seguirem-no. Isto é fundamental na relação com o Senhor. O Senhor vai à frente, indicando o caminho, e quem é verdadeiramente discípulo vai atrás dele. Quando no início da viagem para Jerusalém, naquele episódio que já vimos, quando Jesus pergunta quem dizem os homens que eu sou e vós quem dizeis que eu sou, Pedro se opõe a este caminho. Deus te livre de tal, Senhor, quando Jesus anuncia com clareza, diz o texto, que vai entregar a sua vida, vai a Jerusalém, não para ser rei como eles pensam, mas para entregar a sua vida. E Pedro atravessa-se neste caminho. E por isso Jesus diz, atrás de mim, Satanás. Satanás porquê? Porque é aquele que se atravessa no projeto de Deus. Mas Jesus não o manda embora, manda colocar-se atrás dele, ou seja, recomeçar o discipulado. Este episódio abre a segunda parte do Evangelho.
e é ocasião para Jesus depois explicitar em 8:34 o que significa ser discípulo. Diz assim Jesus: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, ou seja, todos aqueles que o seguiam, diz-lhes: Se alguém quiser seguir atrás de mim, renegue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Os discípulos não são capazes. Depois disto, paradoxalmente, a cada um dos anúncios da paixão que enquadram a referência ao caminho, segue-se a incompreensão dos discípulos. Pedro, como vimos, quer o Messias ao seu jeito. Depois do segundo anúncio, no caminho os discípulos discutem sobre qual deles é o maior, em 9:34. E depois do terceiro anúncio de Jesus dizer pela terceira vez que vai a Jerusalém para entregar a vida, os discípulos, em vez de acolherem o que Jesus diz-nos o texto que discutem a primazia sobre todos os outros, Tiago e João. Que um se senta à tua direita e outro se senta à tua esquerda. O que é que isto significa? Que, neste momento, quando vão para Jerusalém, vão com Jesus, mas não estão a percorrer o caminho de Jesus. Por isso o verbo seguir desaparece depois do capítulo 11. Eles já não seguem. O capítulo 11 é quando Jesus chega a Jerusalém. E depois só volta a acontecer em 14:54 para dizer que Pedro seguia de longe. Deixou de seguir perto. Já seguia Jesus de longe na noite da paixão. E em 15:41, quando está Jesus crucificado, refere-se às mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia. Mas também elas observam, e diz o texto, em 15:40, de longe. Na paixão, o caminho de Jesus deixou de ser o caminho dos discípulos. Fraquejaram. Não foram capazes de ser fiéis. E é sabendo disto que já na última ceia Jesus falara da necessidade de, depois da ressurreição, os discípulos regressarem à Galileia. 14:28. O que é repetido pelo jovem no túmulo vazio. Ele vai à vossa frente para a Galileia. Reparem como, no final do Evangelho, em 16:7, se retoma o tema de Jesus seguir à frente. Ele irá à vossa frente. O que é que isto significa? Que embora tenham sido infiéis, que embora tenham tido esta grande incapacidade de seguir Jesus no seu caminho, Jesus vai recomeçar de novo tudo na Galileia, onde de facto tudo tinha começado. A atitude contraditória dos discípulos e a apresentação desta atitude está marcada por uma vincada intenção do evangelista. Apresenta-nos, a nós os leitores, diferentes experiências de discipulado. Sobretudo a experiência dos 12 e depois também de uma série de personagens menores. Mas para quê? Para que tu e eu possamos concluir que nenhum discípulo é perfeito. Que não encontramos em nenhum um modelo perfeito do que significa seguir Jesus. As dificuldades no seguimento manifestadas pelos discípulos, e os discípulos em Marcos são sobretudo os 12, embora não exclusivamente, são experiências na qual o leitor se pode rever, aprendendo com os seus fracassos e, sobretudo, descobrir que o único modelo e caminho a seguir é Jesus. Por isso, a importância de se colocar atrás de Jesus, e este é o grande tema do discipulado. Regressando à Galileia, ou seja, recomeçando esse discipulado todas as vezes que fizer falta. Desta forma, para além da cristologia, também o tema do seguimento ou do discipulado estrutura o Evangelho em duas grandes partes. A Galileia, onde decorre a primeira parte da vida de Jesus, onde encontramos um discipulado fiel, de generosidade da primeira hora, um sim confiante. Mas depois também o caminho para Jerusalém, a partir do capítulo 8, 26, 27, como vimos, onde se revela as dificuldades que os discípulos começam a ter em seguir atrás de Jesus. E em Jerusalém, eles que começaram tão bem, que começam a ter dificuldades porque têm dificuldades em aceitar aquilo que Jesus diz, querem um Jesus ao seu jeito,
em Jerusalém, terminam num seguimento de longe ou mesmo de abandono. Mas, tal como a morte de Jesus não é o último acontecimento, também a negação de Pedro ou o abandono dos discípulos não é o último acontecimento no que diz respeito ao discipulado. A ressurreição marca uma nova etapa, não apenas cristológica da vida de Jesus, como na vida dos discípulos. Na Galileia, tudo recomeçará. A razão da dificuldade no seguimento está na dificuldade dos discípulos renunciarem às ideias pré-determinadas que têm sobre o que Jesus deve ser. Querem um Messias descendente de David. E por isso perguntam-se se um se pode sentar à direita e outro à esquerda. O que é que está por detrás disto? Quando tu fores rei, quando chegarmos a Jerusalém e tu fores rei, faz com que um seja o teu primeiro-ministro e o outro um ministro importante. E Jesus diz-lhes, vós não sabeis o que estáis a pedir. É por isso que reagem tão negativamente, porque eles percebem o que Jesus diz. Quando Jesus lhes diz que vai a Jerusalém, não é para isso, mas é para dar a vida. Pedro repreende Jesus, Tiago e João pedem para sentar um à direita e outro à esquerda, todos discutem uns com os outros sobre qual é que é o mais importante neste reino, segundo os critérios humanos. E esta é também a concepção da multidão que às portas de Jerusalém vai acolher Jesus. Como é que eles o aclamam? Hosana ao filho de David. Também eles querem que Jesus entre, que reúna o povo e que o incentive a revoltar-se contra a dominação romana e se sente no trono do rei David. Querem um Messias político, um Messias de acordo com os seus critérios e projetos. Quando se apercebem que não é assim, os discípulos desanimam e fogem, e a multidão deixa de aclamar para pedir a morte de Jesus. O que é que isto significa? Que há um caminho que o discípulo é chamado a fazer. E este caminho, muitas vezes de generosidade inicial, de boa vontade, muitas vezes também está contaminado pelos nossos preconceitos e pelas imposições que queremos fazer a Jesus dos nossos projetos e da nossa vontade. Então Marcos mostra-nos como o caminho de Jesus tem de ser também o caminho do discípulo. Um caminho não de glória segundo os critérios humanos, mas um caminho de glória segundo os critérios e o amor de Deus. O que é que isto significa? Isto significa que há uma conversão contínua. E a conversão, se vocês repararem em 1,14, é precisamente o anúncio fundamental e aquilo que é necessário ter como intenção e como concretizando naturalmente para acolher o Evangelho. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. O que é que isto significa a conversão? Mudar de mentalidade para poder acolher a novidade, a boa nova de Jesus. Não o Messias Rei, mas o Messias de Deus, que é também Filho do Homem. Já vai longa esta nossa conversa, numa hora não consigo falar-vos em tudo, mas gostaria de vos falar também sobre este título, com o qual Jesus se apresenta sempre. Particularmente importante em Marcos, para além deste título, Cristo e Filho de Deus, é importante a expressão Filho do Homem, que, na nossa perspectiva, une os dois grandes temas do Evangelho, a Cristologia e o discipulado. Na medida em que apresenta o caminho de fé a que o discípulo é convidado, acreditar que Jesus, verdadeiramente homem, é também Filho de Deus, enviado para julgar e salvar pelo mistério da sua morte e ressurreição. Eu explico melhor. Esta expressão, Filho do Homem, ocorre 14 vezes na primeira parte. Desculpem, 2 na primeira parte do Evangelho e 12 na segunda parte. O que é que isto significa logo assim só com esta contabilidade? Que é uma expressão que está de forma particular ligada à paixão do Senhor. De facto, parece unida à referência da morte e ressurreição de Jesus. E sempre na sua boca. Nunca como um predicado para se identificar, dizendo, por exemplo, eu sou filho do homem, mas sempre no lugar de um eu. O Filho do Homem vai a Jerusalém, referido em terceira pessoa e sobre o qual Jesus faz uma declaração.
Ao contrário daquilo que acontece com os outros títulos, Messias, Filho de Deus, Rei dos Judeus, Profeta, nenhuma personagem humana ou sobrenatural utiliza o título Filho do Homem para perguntar ou declarar quem é Jesus. No entanto, em lado nenhum do Evangelho ou do Novo Testamento se explica o que é que significa esta expressão. O que, por um lado, pressupõe que os ouvintes de Jesus e o leitor do Evangelho de Marcos naquele tempo conheciam o seu significado, mas que, por outro lado, dificulta-nos a vida. A gente desconhece este título. Mas ele é importante, de tal maneira importante que Jesus fala de si próprio com este título. Os estudiosos propõem várias interpretações, mas todos concordam que é uma expressão que bebe da linguagem e da teologia do Antigo Testamento, onde, em primeiro lugar, a expressão filho de homem, sem artigo definido, significa ser humano. É uma expressão hebraica. Filho da luz significa o quê? Alguém que pertence à luz. Filho de homem, alguém que pertence à humanidade. Alguém que é um ser humano. Neste sentido, também no livro de Ezequiel a expressão ocorre 93 vezes. Por outro lado, sobretudo é importante a sua ocorrência no livro de Daniel, que era muito importante no tempo de Jesus. Em 7:13 do livro de Daniel aparece a figura uma figura de um filho de homem que vem do céu, ou seja, vem de Deus para julgar o mundo. No Novo Testamento, esta expressão aparece sempre determinada, ou seja, filho do homem. Porquê? Porque se refere exclusivamente a Jesus. Em Marcos, tal como nos outros evangelhos, a expressão aparece na boca de Jesus em 3 contextos: para precisar a sua missão, para falar da sua morte e ressurreição e para falar da sua vinda como juiz universal. Precisamente o conteúdo que nos aparece no livro de Daniel. Então, se por um lado a expressão realça a verdadeira natureza humana de Jesus, ele é filho de homem, é verdadeiramente humano, completamente submetido à condição e debilidade humanas, sujeito ao sofrimento, à rejeição e à morte. Por outro lado, é um convite a perceber em Jesus, neste homem, a sua origem divina e a sua missão de salvar e de julgar o mundo inteiro. Trata-se, portanto, de um título que convida à fé. Que fé? Ver neste filho de homem o filho do homem, ou seja, o Cristo e o Filho de Deus. Mas mais, cada uma das afirmações sobre a paixão e a ressurreição do Filho do Homem é seguida por o ensinamento de Jesus sobre o discipulado. O que significa que o adentramento no mistério de Jesus implica uma purificação pessoal no sentido do verdadeiro discipulado. Não andamos atrás de um Cristo glorioso, muito menos de um Messias político. Não andamos atrás de um Jesus ao nosso jeito, mas atrás daquilo que esta expressão Filho do Homem significa. De um Cristo que é Filho de Deus e que vem para cumprir não os nossos critérios, mas o projeto do Senhor. É por isso que o grande convite do Evangelho é que acompanhemos aquele centurião romano que, ao contemplar aquele homem crucificado e morto, morrendo daquela maneira, possamos também nós com ele proclamar verdadeiramente este homem, este filho de homem, era filho de Deus. Eu vou apenas dizer mais alguma coisa sobre a estrutura de Marcos, mas os temas são estes, e é a partir destes temas que Marcos depois estrutura o seu Evangelho. A maioria dos autores reconhece que Marcos articulou o seu material de acordo com uma estrutura que corresponde a um desígnio literário e teológico, e que penso que a partir daquilo que eu disse, vocês já podem ter começado a descortinar. Geograficamente encontramos uma estrutura clara. Há uma primeira parte que se desenvolve na Galileia e nos arredores, que vai até 8:26, e uma segunda parte que ocorre no caminho para Jerusalém, de 8:27 a 10:52, e, finalmente, na própria Cidade Santa,
11, 1 a 16, 8. Duas grandes partes, a Galileia e o caminho para Jerusalém, com os acontecimentos que decorrem em Jerusalém. Não dividimos estas duas últimas partes porque o caminho é por causa de Jerusalém. Há autores que o fazem, o caminho para um lado, Jerusalém para outro. Não tem sentido. Assim, os critérios teológicos e geográficos concorrem em articular o Evangelho em duas grandes partes, antecedidas de uma introdução e depois apresentando a conclusão no episódio da ressurreição. A ressurreição de Jesus é a conclusão do Evangelho. E é uma conclusão aberta, como veremos. Então peço a vossa atenção, vão acompanhando aquilo que vos vou agora dizer com o texto bíblico, porque senão também se torna mais complicado. A obra, pois, é introduzida pelo título e pela apresentação da vida de Jesus. São os 13 primeiros versículos. O título apresenta o conteúdo, como vimos. O autor vai escrever sobre o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E como vos disse, este princípio é um termo temporal. Ou seja, o Evangelho depois há de continuar. E há de continuar na pregação da Igreja, quando na evangelização levar a salvação, a proposta de salvação de Jesus a todo o mundo. Mas o que Marcos nos diz é que vai apenas falar sobre o princípio deste Evangelho, ou seja, sobre aquilo que diz respeito a Jesus. A obra não se debruça sobre a continuidade, mas apenas sobre o princípio, sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição do Senhor. E são estas etapas que estruturam a apresentação da obra. A vinda de Jesus, esse caminho, é antecedida pela missão de João Batista de preparar o caminho do Senhor, como cumprimento do Antigo Testamento, o que se manifesta nas citações que são apresentadas de Isaías e de Malaquias. Depois encontramos o batismo de Jesus, que marca o início da sua vida pública, com a confirmação solene do Pai sobre aquilo que o evangelista já nos tinha dito, que ele é o Filho de Deus. E diz o Pai: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Reparamos também na presença do Espírito que desce em forma de pomba. E é este Espírito que acompanhará depois Jesus para o deserto e, portanto, em todo o seu ministério. O que é que isto significa logo no princípio do Evangelho? Reparem que aparecem-nos as três pessoas da Santíssima Trindade. No batismo de Jesus está presente o Pai e o Espírito. Aquilo que Jesus veio fazer, a sua missão, a sua ação, é, de facto, uma ação da Santíssima Trindade. Em Jesus está o Pai e o Espírito Santo. Encontramos aqui, então, uma teofania trinitária. No entanto, o leitor precisa de se adentrar na obra e de confrontar com ela a sua vida para não se precipitar em conclusões sobre a natureza de Jesus. É preciso fazer um caminho. Então encontramos a primeira parte. A primeira parte que narra a missão de Jesus na Galileia e nos arredores e que vai de 1,14 a 8,26. E é introduzida pelo sumário, pelo resumo que o próprio evangelista nos apresenta, no versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus e dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. A repetição do substantivo Evangelho apresenta Jesus como o proclamador do Evangelho, mas também como o seu conteúdo. Acreditar no Evangelho é acreditar em Jesus. Por isso, este primeiro grande bloco, esta grande primeira parte, quando nós vamos lendo, percebemos que está marcada por perguntas sobre a identidade de Jesus. Quando ele ensina, quando ele realiza ações poderosas, milagres, nomeadamente quando ele expulsa os espíritos impuros, todos se maravilham e dizem: que é isto? Um ensinamento novo, feito com autoridade? Dá ordens aos espíritos impuros e eles obedecem-lhe? Esta novidade leva, no entanto, também a reações negativas por parte das autoridades religiosas. Ou seja, Marcos apresenta-nos que quando não há abertura de coração, há incapacidade de perceber esta novidade, esta boa nova que Jesus vem trazer. E por isso eles que se recusam acabam por o declarar como enviado de Belzebu, em 3,22.
também os seus familiares têm dificuldade em entender a sua verdadeira natureza. Em 3:21. Tal como os próprios discípulos, depois de Jesus acalmar a tempestade, quando estão no barco, eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma série de perguntas que continuam depois também nas interrogações que os habitantes de Nazaré, no capítulo 6, fazem sobre a origem da sabedoria e das ações poderosas que Jesus realiza. Trata-se de perguntas que criam uma grande tensão literária. Nós, os leitores, vamos acompanhando estas perguntas sucessivas e vamos sendo obrigados a dar resposta interior. Quem é este? Quem é este que ensina desta maneira? Quem é este que tem poder sobre os espíritos impuros? Quem é este que... Porquê? Porque ao mesmo tempo vamos deparando-nos com uma série de respostas incorretas. Há uns que dizem que é João Batista, outros que é Elias. Ou então apercebendo-nos que apenas os espíritos impuros é que lhe respondem justamente: és o Filho de Deus, és o Santo de Deus, és o Filho do Altíssimo. Portanto, estas perguntas e estes acontecimentos vão obrigando-nos nesta primeira parte, enquanto Jesus exerce o seu ministério na Galileia e nos arredores, a perguntarmos-nos quem é verdadeiramente para mim, para nós, este Jesus. Esta secção termina com o episódio do percurso do cego de Betsaida, no capítulo 8, 25, que diz assim: ele que era cego passa a ver tudo com nitidez. Esta é uma expressão com um grande significado cristológico e discipular. Numa narração cheia de evocações catecumenais, Jesus põe-lhe saliva nos olhos, etc, etc, impõe-lhe as mãos, ele vê, mas vê não logo à primeira, precisa de um certo percurso. Às tantas, diz o evangelista que começou a ver tudo com nitidez. E o que é que significa, perguntamos-nos nós, e é a pergunta que fica, ver tudo com nitidez? Os discípulos serão capazes de o fazer? É com ela que se abre a segunda parte do Evangelho. Ora, a segunda parte do Evangelho começa em 8:27 e vai até ao final, até 16:8. Depois do 16:8 encontramos uma segunda conclusão, mas que foi acrescentada posteriormente. O Evangelho original terminava em 16:8. E nesta segunda parte, então, como vos dizia há pouco, narra-se o caminho de Jesus para Jerusalém, a estadia na Cidade Santa e a sua paixão, morte e ressurreição. No final da primeira parte, como vimos, permaneceu no leitor uma inquietação. Poderão os discípulos, que parece estarem a regredir na fé, chegar como um cego a ver tudo com nitidez? Ou seja, a reconhecer quem é verdadeiramente Jesus, a sua verdadeira identidade? De tal forma se trata de uma questão fundamental que no início do caminho é o próprio Jesus que os interroga com aquelas duas perguntas que vos fiz. Quem dizem os homens que eu sou? E Jesus não liga às respostas que dão. As respostas são incorretas. Uns que é Elias, outros que é João voltado dos mortos, outros que é um dos grandes profetas. Isso não interessa a Jesus. A pergunta que interessa a Jesus é a pergunta seguinte: e vós quem dizeis que eu sou? Quando Pedro parece dar a resposta justa: tu és o Cristo, tu és o Messias, a reação de Jesus que, e diz o texto, os repreendeu severamente para que não falassem dele a ninguém, e a atitude de Pedro, como vimos, desenganam imediatamente o leitor. Percebemos que ainda há um caminho a percorrer, para os 12 e para nós próprios. Não nos podemos precipitar, é isso que o evangelista nos diz, em dizer quem Jesus é. Se isso não corresponder a uma relação de verdadeira amizade e muito mais àquilo que Jesus é do que àquilo que eu quero que ele seja, como queriam os outros. Contemplando a forma como Jesus morre, o centurião descobrirá, antes dos discípulos, um pagão, que aquele filho do homem é o Filho de Deus. Os 12 necessitarão ainda de continuar a fazer caminho, regressando de novo à Galileia para, à luz da Páscoa, recomeçarem o seu discipulado. É isso que lhes diz o jovem no sepulcro, aquele jovem vestido de branco, aquele anjo. Diz assim em 16:7: ele vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Tal como o cego de Betsaida, também
Os 12 precisam de uma segunda fase na relação com Jesus para poderem ver tudo com nitidez. Não apenas reconhecendo, mas proclamando Jesus de Nazaré como o Cristo e o Filho de Deus. Esta segunda parte do Evangelho divide-se assim em 3 secções que agora não posso desenvolver porque já vamos muito longe. No caminho, em Jerusalém, mas com estas ideias fundamentais que já vos expliquei. Gostava de me focar sobretudo na última parte desta segunda secção, que é a conclusão da obra, 14:1 a 16:8. É o desfecho da missão de Jesus. É nela, quando a missão de Jesus parece ter fracassado, com todos os discípulos a terem debandado, que o próprio Jesus revela quem ele é. Perante a pergunta do sumo sacerdote, tu és o Cristo, o Filho do Bendito, Jesus diz, eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, a vir com as nuvens do céu. Essa filiação divina é reconhecida, como disse, pelo centurião romano, e diz o texto, ao vê-lo expirar daquele modo. É pela forma como morreu que Jesus revela a sua verdadeira natureza, o segredo messiânico. É na cruz que Jesus revela a grandeza do seu messianismo. Tal como concluíra o discurso explicitador do terceiro anúncio da paixão. Dizia assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. 10:45. O sepulcro vazio, 16:1-8, é a conclusão, que marca a passagem de testemunho. O Evangelho é entregue agora aos discípulos, representados nas mulheres que encontram o sepulcro vazio. De facto é importante reparar, e estas mulheres são Maria Madalena, Maria mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Estas mulheres são as mesmas que testemunharam a morte de Jesus, em 15:40. Estavam também algumas mulheres a observar de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé, que o seguiam e o serviam quando ele estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém, diz o texto. Portanto, estas mulheres assistem, são testemunhas da morte de Jesus. Depois, em 15:47, diz que também são testemunhas do seu sepultamento. Eles observavam, diz o texto, onde tinha sido posto. E são elas que recebem a mensagem do anjo no sepulcro vazio, da ressurreição do Senhor. Morte, sepultura e ressurreição. Os 3 conteúdos do querigma. É às mulheres que é anunciado a morte, a sepultura e a ressurreição do Senhor. Elas são testemunhas destes acontecimentos. São testemunhas oculares do querigma primitivo. E por isso são também enviadas, não só a guardar o querigma para si, esta grande alegria, mas a anunciar aos discípulos que Jesus os precederá na Galileia, onde tudo tinha começado e onde tudo tinha corrido tão bem, e onde Jesus agora quer que tudo recomece. 16:7. E de dizer aos seus discípulos e a Pedro, ele vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis, tal como ele disse. Depois do aparente fracasso, quando parece que humanamente já não havia nada a fazer, Jesus ressuscita. E quando parecia que os discípulos tinham debandado e o discipulado tinha fracassado completamente, Jesus de novo os ressuscita a ele também para o recomeço do discipulado. Para quê? Para que seja proclamado o Evangelho a todos os povos, diz em 13:10. A todo o mundo, diz em 14:9. E restabelece por isso o discipulado. Ele vai à vossa frente. O que é que isto significa? Que os discípulos, tu e eu, somos sempre convidados pelo Senhor a segui-lo. Deixá-lo ir à frente, para ser ele a indicar-nos o caminho e ter a disponibilidade interior para recomeçar sempre esse seguimento. Tal como com Jesus, no entanto, também as dificuldades assolarão o anúncio dos discípulos. Por isso o Evangelho termina com uma afirmação, à primeira vista desconcertante. Apesar da ordem do jovem no sepulcro, as mulheres ficam caladas, dizem 16:8, pois tinham medo. É assim que termina. Estranhíssimo.
A forma truncada, quer a nível gramatical, quer a nível narrativo, como terminou o Evangelho, levou a que alguns lhe acrescentassem palavras ou mesmo uma segunda conclusão, que são os versículos que encontramos em 16, que vão de 9 a 20. No entanto, a comunidade de Marcos, aquela que recebeu o Evangelho, a obra de Marcos, sabe que as mulheres não ficaram caladas. Não é preciso uma conclusão, porque a conclusão é a sua própria vida. De tal maneira elas venceram o medo que o seu anúncio chegou até aos cristãos que agora recebem esta obra do evangelista. No final do Evangelho, a comunidade é desafiada a não ter medo e a não ficar calada, mas a dar continuidade ao testemunho das mulheres, a proclamar o Evangelho. Esta perspectiva é confirmada pela segunda conclusão, que termina com a afirmação no versículo 20. Eles saíram a proclamar por toda a parte, tal como Jesus, que veio para a Galileia, tinha dito logo no versículo 14 no início, proclamando o Evangelho de Deus. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo tem agora continuidade no Evangelho proclamado pelos discípulos, por ti e por mim. É isso que nos diz Marcos. E o importante é que recebamos esta boa nova, a façamos boa nova na nossa vida, purifiquemos aquilo que somos e o nosso discipulado para podermos ser sempre fiéis a Jesus, como Ele nos é fiel, sempre Ele disposto a preceder-nos e a recomeçar, para que esse princípio do Evangelho, que teve origem em Jesus e no seu anúncio, agora seja agarrado por nós e o levemos até aos confins do mundo. Esta é a grande conclusão de Marcos. A ressurreição de Jesus, que dá sentido à nossa vida e à nossa fé, é também um impulso missionário que Ele nos dá para que testemunhemos a outros que Jesus é verdadeiramente o Cristo e o Filho de Deus. O Filho do homem, homem, mas verdadeiramente divino, que na cruz se ofereceu por amor para nos oferecer a nós próprios a vida de Deus. Espero que tenha ajudado, embora naturalmente numa hora não se possa dizer muita coisa. Se tiverem alguma dúvida, pois peço que me contactem e na medida do possível procurarei ajudar e esclarecer e que tudo isto tenha servido para vivermos este ano com uma nova consciência, não apenas da purificação constante que é necessário fazermos da nossa relação com o Senhor, mas sobretudo da purificação constante também que é necessário fazer do nosso discipulado, da forma como o seguimos, da forma como o acolhemos, da forma como vivemos a nossa relação com Ele. Que ao longo deste ano, guiados por São Marcos, possamos chegar ao final e, contemplando a ressurreição do Senhor, viver também com uma esperança nova na sua fidelidade, não apenas o que diz respeito à nossa vida, mas também estes tempos difíceis que vivemos. O Senhor, quando parece que já não há mais nada a fazer, tem a última palavra. Um bom ano a todos e que São Marcos a todos nos guie na nossa fidelidade àquele que nos é sempre fiel. Amém.